Nunca pensei que seria eu quem cobriria o turno da noite, mas acho que é assim que a vida às vezes joga coisas em você. Sempre fui o balconista do turno diurno deste supermercado tranquilo, um cara normal e confiável, fazendo um trabalho regular e confiável. Minha rotina era simples: chegar às 9 horas, atender um fluxo constante de clientes e voltar para casa às 18 horas. Fácil. Previsível. Mas ontem à noite tudo mudou. Era por volta das 20 horas quando recebi uma ligação da minha gerente, Linda. Bem, Linda tem sido muito gentil comigo desde que comecei aqui. Ela é uma mulher doce, sempre entendendo quando alguém precisa de uma folga ou quando a agenda precisa mudar um pouco. Então, quando ela ligou e percebi a urgência em sua voz, não hesitei em ouvir. Tom. A voz dela ecoou pelo telefone, tensa e rápida. Preciso que você me faça um grande favor esta noite. Eu poderia dizer que algo estava errado imediatamente. Encostei-me no balcão da cozinha de casa, olhando para as sobras do jantar. Claro, Linda. O que está acontecendo? Bem, é sobre Jackson. Sua pausa pareceu pesada, como se ela estivesse escolhendo as palavras com cuidado. O cara do turno da noite. Ele não atende o telefone e ninguém o viu sair esta manhã. Eu fiz uma careta. Jackson. Ele trabalhava no turno da noite há alguns meses, um cara quieto, reservado, mas nunca me pareceu pouco confiável. Talvez ele esteja apenas dormindo e esqueceu de carregar o telefone. Eu gostaria que fosse assim tão simples. Linda suspirou. Eu verifiquei as câmeras. Tom. Ele não saiu da loja. O que você quer dizer com ele não foi embora? Quero dizer, ela continuou, sua voz caindo para quase um sussurro. Ele estava aqui às 6 da manhã quando chegou o turno da manhã, mas então, nada. Ele se foi. É como se ele tivesse desaparecido. Meu coração pulou uma batida. Isso estava ficando estranho. Então, você precisa que eu o cubra esta noite? Só desta vez, ela me assegurou. Eu sei que é em cima da hora, mas você é o único que está livre. Por favor, Tom. Eu lhe devo muito. Algo em sua voz me deixou desconfortável, mas concordei. Linda tinha sido boa comigo e eu não podia deixá-la em apuros. Afinal, o que de pior poderia acontecer em um turno noturno tranquilo? Eu farei isso, eu disse finalmente. Mas só desta vez. Linda soltou um suspiro de alívio. Obrigado, Tom. Devo-lhe. Por volta das 22h30, eu estava a caminho do supermercado, me preparando mentalmente para o que presumi que seria uma noite longa e chata. A loja ficava nos arredores da cidade, situada em um bairro suburbano tranquilo. Era um daqueles lugares que nunca havia muita ação, principalmente à noite. Achei que provavelmente ficaria sozinho durante a maior parte do meu turno. Ao me aproximar da entrada dos fundos, notei algo estranho. A porta dos funcionários, que normalmente ficava trancada a essa hora da noite, foi arrombada. Uma rajada de vento empurrou para frente e para trás nas dobradiças, criando um estranho rangido. E então eu o vi, Jackson. Ele estava parado na porta, tremendo como uma folha ao vento. Seus olhos estavam arregalados, vermelhos e cheios de algo que eu não conseguia identificar. Terror, talvez? Ele parecia não dormir há dias, com o rosto pálido e magro. Jackson. Eu gritei, mais confuso do que preocupado naquele momento. O que diabos você está fazendo aqui? O gerente está procurando por você. Jackson não respondeu imediatamente. Ele tropeçou em minha direção, seus passos instáveis. Quando ele chegou perto o suficiente, pude ver o suor escorrendo em sua testa, apesar do ar frio da noite. Tom, ele murmurou, mal conseguindo formar as palavras. Não cubra o turno da noite. Pisquei, surpresa com a urgência em sua voz. O que você está falando? Você não entende, ele murmurou, passando a mão pelo cabelo desgrenhado. Este lugar não é o que parece. Você não quer estar aqui à noite. Confie em mim. Não pude deixar de me sentir um pouco irritado. Jackson sempre foi um pouco estranho, mas isso era demais. Vamos, cara, você está pirando. Talvez você só precise de alguns dias de folga. Ele agarrou meu braço, seu aperto surpreendentemente forte para alguém que parecia tão fraco. Não, estou falando sério. Não fique. Olhei para ele, intrigado. Então ele continuou, mas se você ficar, verifique a última gaveta do balcão. Tem algo lá que vai te ajudar. E pelo amor de Deus, saia às 6 da manhã. Nem um minuto antes, nem um minuto depois. Jackson, me escute. Não vou voltar para lá, ele interrompeu, balançando a cabeça violentamente. Nunca.
Então, antes que eu pudesse dizer outra palavra, Jackson disparou, correndo para a escuridão como se sua vida dependesse disso. Fiquei ali por alguns momentos, observando Jackson desaparecer na noite. Seu comportamento era bizarro, mas eu atribuí isso à exaustão. As noites de trabalho provavelmente o afetaram. As pessoas nem sempre pensam direito quando estão privadas de sono. Ainda assim, algo sobre seu aviso me atormentava no fundo da mente. Quando finalmente entrei na loja, encontrei a balconista do turno diurno, Sarah, se preparando para sair. Ela me cumprimentou com um sorriso cansado, mas pude ver o alívio em seu rosto. Ela estava mais do que pronta para bater o ponto. Ei, Tom, ela bocejou. Obrigado por cobrir esta noite. Sem problemas, respondi, olhando ao redor. A propósito, você viu Jackson mais cedo? Ele estava agindo de forma estranha. Sarah ergueu uma sobrancelha. Jackson? Não, eu não o vi. Eu fiz uma careta. O que você quer dizer? Ele estava lá fora há um minuto, pirando com alguma coisa. Ela balançou a cabeça, claramente confusa. Eu não vi ninguém. E eu estive aqui o tempo todo. Um arrepio percorreu minha espinha, mas me forcei a encolher os ombros. Esquisito. Talvez ele estivesse se escondendo em algum lugar. Talvez, disse Sarah, não convencida. Bem, boa sorte esta noite. Geralmente é um silêncio absoluto, mas... Ela hesitou, mordendo o lábio como se quisesse dizer mais. Mas o quê? Nada, ela disse rapidamente, pegando o casaco. Só, não deixe isso afetar você. Vejo você amanhã. E com isso ela foi embora, me deixando sozinho na loja silenciosa e iluminada por lâmpadas fluorescentes. Os primeiros minutos foram tranquilos. Alguns clientes entraram, comprando lanches noturnos ou pegando alguns itens que haviam esquecido. Examinei seus produtos, conversei um pouco e decidi o que achei que seria uma mudança fácil. Por volta das 23h30, a loja ficou completamente silenciosa. Não havia mais clientes, nem carros passando lá fora. Só eu e o zumbido das geladeiras. Comecei a relaxar, pensando que talvez essa coisa do turno da noite não fosse tão ruim, afinal. Mas então, sentado atrás do balcão, percebi algo estranho. No fundo da loja, nos corredores mal iluminados, havia uma figura, um cliente, talvez? Mas eles não estavam se movendo. Apenas parados entre dois corredores, como se estivessem esperando por alguma coisa. Olá, gritei, olhando para os corredores escuros. Nenhuma resposta. A figura permanecia perfeitamente imóvel no outro extremo da loja, onde a iluminação era fraca, lançando sombras longas e sinistras entre as prateleiras. Apertei os olhos, tentando ver algum detalhe, mas era difícil dizer se era uma pessoa ou apenas minha mente me pregando peças. A loja estava silenciosa, exceto pelo leve zumbido das geladeiras e pelo zumbido baixo das luzes fluorescentes acima. Olá! Gritei novamente, desta vez mais alto. Nenhuma resposta. A figura não se moveu. Era perturbador, mas me convenci de que provavelmente era apenas um cliente que permanecia nas sombras, talvez decidindo fazer um lanche noturno. Voltei minha atenção para o monitor de segurança, pensando que poderia ver melhor quem quer que fosse. Curiosamente, a câmera que tinha visão direta daquele corredor não mostrou nada. Apenas corredores vazios, prateleiras repletas de produtos, mas ninguém à vista. Franzi a testa, olhando de volta para o corredor, e meu coração deu um pulo. A figura havia se movido. Estava mais perto agora, logo além da seção mal iluminada, mas ainda estava estranhamente imóvel. Meus olhos voltaram para o monitor. Ainda assim, nada. A figura não estava lá. Não fazia sentido. Esfreguei os olhos, tentando afastar o desconforto que se instalava profundamente em meu estômago. Talvez tenha sido um truque da luz, ou talvez eles estivessem apenas em um ponto cego da câmera. Tinha que ser isso. Mas quando olhei novamente para o corredor, a figura havia se movido novamente, desta vez, muito mais perto. Agora, estava sob uma iluminação melhor, mas de alguma forma, as sombras ainda se agarravam a eles. Não consegui distinguir um rosto, apenas a vaga silhueta de uma pessoa. Eles ficaram ali, irritantemente imóveis, como se esperassem por alguma coisa. Meu corpo se moveu antes que eu pudesse me conter. Levantei-me de trás do balcão e caminhei em direção ao corredor. Assim que virei a esquina e entrei no corredor, nada. Ninguém estava lá. Fiquei imóvel por um momento, os cabelos da minha nuca arrepiando. A loja estava vazia. Não havia ninguém lá além de mim. Verifiquei cada corredor, andando lentamente por cada um, tentando encontrar qualquer vestígio de alguém que esteve ali.
mas não havia ninguém lá dentro. Por fim, voltei ao balcão, dizendo a mim mesmo que quem quer que fosse, devia ter saído da loja em silêncio. Verifiquei as câmeras novamente. Tudo claro. Nenhum sinal de qualquer movimento. E então me lembrei do que Jackson tinha me contado. A gaveta. Hesitei, olhando novamente para o monitor. A meia-noite tinha acabado de passar e a loja parecia ainda mais silenciosa agora, o silêncio me pressionando. Relutantemente, abri a última gaveta atrás do balcão, esperando talvez algumas chaves ou suprimentos. Em vez disso, meus dedos roçaram um pedaço de papel dobrado. Desdobrei-o e li as primeiras linhas. Estas são as regras que você precisa seguir para passar pelo turno da noite. Eu descobri sobre eles da maneira mais difícil, então anotei todos eles aqui para manter os novos funcionários do turno noturno seguros. Se você encontrar um evento estranho, anote-o. Revirei os olhos, pensando que era alguma pegadinha elaborada de Jackson ou de um dos meus outros colegas de trabalho. Ainda assim, uma parte de mim não conseguia se livrar do quão sério Jackson estava falando quando me avisou mais cedo. Sua voz ecoou na minha cabeça, junto com sua expressão exausta e aterrorizada. Continuei lendo a lista. Regra 1. Ocasionalmente, você verá uma figura sombria no final da loja, parada entre dois corredores. Ele não se moverá a menos que você o ignore. Sempre acene com a cabeça ou acene para reconhecer sua presença, e isso o deixará em paz. Senti uma onda repentina de pânico e, antes que pudesse me conter, gritei para a loja vazia. Sim, muito engraçado, pessoal. Realmente maduro. Minha voz ecoou pelos corredores, mas a loja permaneceu imóvel, como se esperasse. Continuei lendo. Regra 2. A partir das 2 horas, o corredor 7 fica diferente. Os produtos são reorganizados, o ar fica mais frio e você começará a ver coisas estranhas que não existem. Claro, eu murmurei, revirando os olhos novamente. Isso devia ser alguma brincadeira de iniciação estranha para cobrir o turno da noite. Ainda assim, uma estranha inquietação tomou conta de meus ossos enquanto eu lia. Regra 3. Entre 1 hora e 4 horas, apenas 5 clientes podem entrar na loja. Após o quinto, quaisquer outros clientes não são humanos, não importa como pareçam. Conte-os com cuidado e, se entrar um sexto, tranque-se no back-office e não saia até ter certeza de que eles foram embora. Meus olhos se arregalaram quando li isso. Eu me forcei a continuar lendo. Regra 4. Não importa o que aconteça, o corredor 3 deve ser limpo exatamente às 2 horas e 45 todas as noites. Um derramamento aparecerá do nada no chão e você deve limpá-lo assim que o vir. Ignorá-lo fará com que o derramamento se espalhe e, em breve, você notará pegadas molhadas aparecendo pela loja. Eu ri nervosamente. Isso estava ficando ridículo. Regra 5. Se a porta dos fundos for deixada destrancada, alguém ou alguma coisa entrará depois da meia-noite. Você não os notará, mas sentirá um arrepio inquietante, como se alguém estivesse atrás de você. Um arrepio percorreu minha espinha assim que li essa frase. Instintivamente olhei para trás, para a porta dos fundos, que havia deixado destrancada, pensando que ninguém se daria ao trabalho de entrar por ali. Nunca trancamos durante o dia, então por que se preocupar à noite? A próxima regra enviou outra onda de pavor através de mim. Regra 6. Ocasionalmente, você pode se ver andando pelos corredores, estocando prateleiras ou esfregando o chão. Faça o que fizer, não se aproxime deles e não deixe que vejam você. Uma sensação de desconforto começou a crescer na boca do meu estômago. Tentei rir, mas a verdade é que essa lista estava começando a me afetar. Continuei lendo, meus dedos tremendo. Regra 7. Se ouvir soluços ou pedidos de ajuda vindos do escritório do gerente, não entre. A porta pode estar entreaberta. O choro ficará mais alto quanto mais você se aproximar e, se você abrir a porta, ele irá parar. Outra coisa estará esperando no silêncio. Joguei a lista de volta na gaveta para esquecer tudo, quando algo no canto do meu olho me fez congelar. Uma sombra brilhou no monitor de segurança, perto da porta dos fundos. Eu tinha que ter certeza de que ninguém havia entrado. Corri em direção à porta dos fundos, esperando encontrar um dos meus colegas de trabalho se esgueirando, tentando me assustar. Mas quando cheguei à porta, não havia ninguém lá. O ar estava normalmente frio e uma corrente de ar soprou pela porta dos fundos ainda aberta. Fechei-a com força, sentindo um arrepio subir pelo meu pescoço. Eu tranquei. Assim que me virei, houve uma leve batida na porta. Um suor frio brotou em minha pele e lentamente me virei em direção à porta. Abri, esperando que um colega meu saltasse e me assustasse. Mas não havia ninguém lá. O beco estava vazio. Saí, olhando ao redor.
Nada. Nenhuma alma. Fechei a porta e tranquei-a. Quando voltei ao balcão, meu coração disparou. Senti uma presença fria e gelada atrás de mim, tão real que quase pude sentir a respiração na minha nuca. Eu me virei. Nada além da parede. O frio persistiu, subindo pela minha espinha enquanto eu estava ali, respirando pesadamente. A regra 5 ecoou em minha mente. Eu podia sentir algo me observando. Eu tive que me controlar, me livrar do medo persistente que grudava na minha pele. Ficar parado atrás do balcão não estava ajudando. As regras eram perturbadoras, claro, mas eram apenas isso, palavras no papel. Eu precisava me movimentar, clarear a cabeça e me lembrar de que aquela era apenas uma loja silenciosa e vazia. Decidi dar uma caminhada rápida pelos corredores, talvez até reabastecer alguns itens para me manter ocupada. A rotina familiar me firmaria e me impediria de cair ainda mais na paranoia. Enquanto eu caminhava pelos corredores, tudo parecia normal a princípio. As fileiras familiares de salgadinhos, enlatados e bebidas empilhados ordenadamente em seus lugares. Mas enquanto me dirigia aos freezers nos fundos da loja, algo chamou minha atenção. Havia uma caixa de sorvete no chão, bem em frente às portas do freezer. Ainda estava lacrado, perfeitamente intacto, mas ali parado como se alguém o tivesse deixado cair. Eu fiz uma careta. Ninguém esteve nesta sessão recentemente. Os poucos clientes que tive antes nem chegaram perto dos freezers. Abaixei-me para pegá-lo, dizendo a mim mesmo que não era nada. Levantei-me com a caixa na mão e, quando estendi a mão para abrir a porta do freezer, algo frio e sólido envolveu meu pulso. A sensação era muito real, mas não havia nada visível me segurando. Puxei minha mão para trás, puxando-a em direção ao peito enquanto tropecei para trás. Meus olhos percorreram o corredor do freezer. Não havia ninguém aqui. Mas eu senti isso. Algo me agarrou. O pânico tomou conta de mim, frio e agudo. Olhei para minha mão, minha pele formigando onde antes estava. Marcas vermelhas finas, traçando o contorno de onde aqueles dedos estiveram. Eles eram estreitos e tinham apenas 3 marcas distintas, como se a mão que me agarrou tivesse apenas 3 dedos. Que diabos? Sussurrei para mim mesmo, mas minha voz soou baixa, quase abafada pela situação estranha. Corri de volta, minha mão ainda formigando com o toque gelado. As linhas finas e vermelhas no meu pulso ainda estavam lá, queimando levemente, como se o que quer que tivesse me tocado tivesse deixado uma marca mais profunda do que apenas na superfície. Quando cheguei ao balcão, encostei-me nele, respirando pesadamente, meu coração ainda acelerado no peito. Eu não conseguia me livrar da sensação dos dedos finos e frios segurando meu pulso. Eu ainda estava olhando para minha mão quando algo mudou no canto da minha visão. Minha cabeça se ergueu, os olhos se voltando para os fundos da loja, e foi então que a vi novamente. A figura, assim como antes, parada entre os corredores da seção mal iluminada. Sua forma estava obscurecida por sombras, mas eu sabia que era a mesma figura de antes. Aquela presença perturbadora que eu tinha visto, mas me convenci, não era real. Ele estava ali parado, olhando para mim, imóvel. Desta vez, senti o pânico aumentando mais rápido. Regra número 1. Sempre acene com a cabeça ou acene para reconhecer sua presença, e isso o deixará em paz. Isso estava realmente acontecendo. Engoli em seco, a secura na garganta dificultando a respiração. Levantei meu braço lentamente e dei um pequeno e hesitante aceno em direção à figura sombria no final do corredor. A figura não se moveu, não deu um passo à frente ou mudou de forma alguma. Mas então, seu rosto, ou o que parecia ser um rosto, iluminou-se com um sorriso largo e enervante. O sorriso era impossivelmente largo, estendendo-se de orelha a orelha, os dentes brilhando de forma não natural na penumbra. Não foi um sorriso de alegria ou calor, foi muito afiado, muito predatório. Ele irradiava um brilho fraco e não natural, como se o próprio sorriso fosse feito de algo de outro mundo. E então, a figura desapareceu. Fiquei ali, congelado no lugar, minha mente lutando para compreender o que acabará de acontecer. Esta não foi minha imaginação. Algo estava acontecendo, algo muito pior do que eu estava preparado. Oh meu Deus, eu sussurrei, meu coração batendo mais forte do que nunca. Eu não sabia o que fazer. Minhas pernas estavam fracas, minha mente acelerada. Com as mãos trêmulas, abri a gaveta novamente, o leve rangido da madeira fazendo meu coração pular. Procurei lá dentro, sentindo a textura áspera e familiar do papel dobrado. A lista de regras. Tive que verificar novamente, ter certeza de que não havia perdido nada crucial. Minha mente estava girando depois do que acabará de acontecer, mas eu precisava de algo concreto para me agarrar,
mesmo que fosse apenas um conjunto de regras bizarras e perturbadoras. Quando desdobrei o papel, a porta da frente tocou. Eu me encolhi, meus nervos ainda à flor da pele, mas era apenas um cliente, um homem de meia idade. Ele parecia bastante normal. Soltei um suspiro trêmulo, tentando me acalmar. Tudo bem, só mais um cliente, pensei, tentando forçar minha frequência cardíaca a voltar ao normal. Ele acenou para mim brevemente e entrou na loja. Observei-o por um segundo, depois voltei minha atenção para a lista, agarrando-me a ela como se fosse uma tábua de salvação. Ok, murmurei baixinho, examinando as regras. Entre 1h e 4h, conte os clientes. Não mais que 5. Olhei para o relógio na parede, pouco depois da 1h. Até agora, apenas esse cara de meia idade havia entrado. Cliente número 1. Eu tive que acompanhar. Não há espaço para erros. E, às 2h45, limpe o corredor 3. Eu suspirei. Parecia bastante simples, em teoria. Mas depois do que já havia acontecido esta noite, nada mais parecia simples. Ainda assim, o mercado não era grande. Eu poderia contar alguns clientes e limpar um corredor. Repeti os passos para mim mesmo, como um mantra, tentando encontrar conforto na rotina. Outro cliente entrou quando o homem de meia idade terminou o check-out, me desejando boa noite enquanto pegava sua bolsa e saía. Observei-o passar pelas portas automáticas e desaparecer na noite. São 2, pensei. Adicionei mentalmente o recém-chegado à contagem. Então, a mulher que entrou em seguida não olhou para mim. Ela não disse uma palavra. Ela caminhou em frente, com os olhos fixos em um olhar distante e sem piscar. Seus movimentos eram rígidos, quase mecânicos, como se ela estivesse sendo controlada. Sua pele, pálida e quase anormalmente lisa, brilhava sob as luzes fluorescentes da loja, como se não fosse pele, mas alguma outra coisa, algo artificial. Eu a observei enquanto ela desaparecia em um dos corredores, quebrando a linha de visão. Minha respiração ficou presa na garganta. Levei tudo de mim para não segui-la, para ver se ela era real ou algo totalmente diferente. Mas balancei a cabeça, forçando-me a ficar atrás do balcão. Não é nada, sussurrei para mim mesmo, tentando parecer convincente. Apenas um cliente estranho. Olhei novamente para o relógio. Passava pouco das 2h. O corredor 7 era a próxima zona de perigo, de acordo com as regras. Eu teria que evitá-lo pelo resto da noite, e isso parecia a coisa mais simples do mundo comparado com o que eu já havia encontrado. Verifiquei o monitor de segurança, espiando a visão turva do corredor 7. Tudo parecia normal. Por volta das 2h30, a porta tocou novamente. Virei-me e vi outro cliente entrar, um homem, este aparentemente normal. Ele vagou pelos corredores, pegando alguns itens. Dei um pequeno suspiro de alívio, grata por ele parecer comum. Mas algo me incomodou. A terceira cliente, a mulher com movimentos robóticos, eu não a vi sair. Meus olhos voltaram para o monitor e mudei os diferentes ângulos da câmera. Nada. Nenhum sinal dela em qualquer lugar da loja. Talvez ela tenha ido embora e eu não tenha percebido? Pensei, tentando me convencer. Mas o desconforto em meu estômago só ficou mais profundo. 4 clientes agora. Eu os marquei mentalmente, esperando e rezando para que nada mais acontecesse antes das 4h. A ideia de encontrar um sexto cliente era algo em que eu nem conseguia pensar. Observei o mais novo cliente enquanto ele finalizava a compra de seus produtos, oferecendo um educado boa noite ao sair. 4. Lembrei a mim mesma. Os minutos passavam lentamente, arrastando-se como horas, e então minha atenção se voltou para o relógio. Eram quase 2h45. Hora de limpar o corredor 3, pensei, o pavor se instalando em minhas entranhas como uma pedra. Peguei o esfregão e o balde da sala dos fundos e lentamente fiz meu caminho até o corredor. Meus passos ecoaram na loja silenciosa, o barulho das rodas do balde do esfregão soando irritantemente alto. Mas assim que cheguei ao corredor, ouvi algo. Um sussurro, fraco e distante. Eu congelei, segurando o cabo do esfregão. O som parecia pairar no ar, fraco, mas inconfundível. Estava chamando meu nome. Virei-me lentamente, o sussurro ficando mais claro, mais insistente. Meu coração batia forte no peito, cada batida martelando em meus ouvidos. O som vinha do outro lado da loja, perto do corredor 7. Minhas pernas pareciam chumbo enquanto me movia em direção ao som, cada passo relutante, mas algo me compelia a avançar. O sussurro ficou mais alto quanto mais perto eu chegava. Meu nome, repetidamente,
como um apelo distante. Cheguei à beira do corredor 7, os cabelos da minha nuca em pé. Eu sabia que não deveria olhar. Eu sabia. Mas algo tomou conta, alguma curiosidade sombria que me fez espiar pela esquina. E o que vi fez meu sangue congelar. O corredor não era mais normal. Manequins estavam espalhados por toda parte, posando como se estivessem fazendo compras, seus membros rígidos vestidos com roupas esfarrapadas. Seus rostos de plástico estavam inexpressivos, mas irradiavam uma ameaça silenciosa que eu não conseguia explicar. Foi como se eles tivessem sido pegos no meio da ação e, no segundo em que olhei, eles congelaram no lugar. Eu me afastei, meu coração martelando no peito. Eu não conseguia acreditar no que acabará de ver. Respirei fundo e espiei novamente, contra todos os instintos me dizendo para não fazer isso. Desta vez, todos os manequins olhavam diretamente para mim. Cambaleei para trás, minhas mãos tremendo, meu pulso rugindo em meus ouvidos. Meu corpo gritou para eu correr, mas meus pés permaneceram plantados no local, congelados de terror. Eu não queria acreditar no que estava vendo. E então, no final do corredor, eu a vi. Cliente número 3. A mulher com os movimentos robóticos. Ela ficou no final do corredor, olhando diretamente para mim, o rosto inexpressivo. Meu coração caiu no estômago. Ela estava lá. De repente, ela se moveu. Não, ela veio em minha direção, seu corpo se sacudindo de forma normal, seus membros se debatendo no mesmo ritmo mecânico. Soltei um grito estrangulado e fugi, correndo o mais rápido que pude para longe do corredor 7. Eu podia ouvir o barulho pesado de seus passos, ficando cada vez mais alto e mais rápido. Quando o som de passos chegou à beira do corredor, eles pararam. Eu me virei e não havia nada. Nenhum sinal dela. Nenhum som. Corri de volta para o balcão, com falta de ar. Minhas mãos voaram para o monitor de segurança, meus dedos tremendo enquanto eu folheava as câmeras. O corredor 7 parecia normal no feed, sem manequins, sem mulher. Apenas um corredor vazio e silencioso. E então, de algum lugar no fundo da loja, ouvi meu nome novamente. Desta vez, eu não estava mais jogando esse jogo. Olhei para o relógio. Já passava das 2h45 da manhã. Corredor 3. Preciso limpar o corredor 3. Peguei o esfregão e o balde, sentindo minhas pernas fracas embaixo de mim. Corri em direção ao corredor 3, o pavor se acumulando em meu estômago. Ao me aproximar, meu coração afundou ainda mais. Havia uma poça de alguma coisa no chão. Um líquido espesso e escuro espalhou-se pelos azulejos, brilhando sob as luzes fluorescentes da loja. Pior ainda, pude ver pegadas molhadas saindo da poça, pequenas e infantis, indo em direção ao final do corredor. Não tive tempo para pensar. Acabei de me mudar. Corri em direção ao derramamento, mergulhando o esfregão no líquido turvo e esfregando furiosamente o chão. Minhas mãos tremiam enquanto eu trabalhava, minha respiração ficando ofegante. O que é isso? Eu pensei, o pânico tomando conta da minha mente. O que está deixando essas pegadas? Limpei e esfreguei, meu coração batendo forte em meus ouvidos. As pegadas levavam ao final do corredor, mas quando me aproximei, elas pararam logo na esquina. Desapareceram, como se quem ou o que quer que os tivesse deixado tivesse simplesmente desaparecido. Olhei para o chão agora limpo, minhas mãos tremendo ao redor do cabo do esfregão. Eu não sabia mais em que acreditar. Eu não sabia o que era real. Deixei o esfregão e o balde para trás e voltei cambaleando para o balcão, sentindo-me completamente esgotado, física e mentalmente. Esgotado. Aterrorizado. Meu peito se agitou quando me inclinei contra o balcão, ofegante. Continuei olhando por cima do ombro, meio que esperando ver algo emergir da escuridão. Pensei em Jackson novamente, em como ele estava exausto e aterrorizado quando me avisou. Ele deve ter passado por tudo isso, experimentado cada uma dessas coisas horríveis para fazer aquela lista de regras. Uma parte de mim se perguntava como ele havia sobrevivido. Outra parte de mim não tinha certeza se ele tinha feito isso. Eram quase 4 da manhã e eu estava quase terminando a regra 3, contando os clientes. Ou pelo menos pensei que estava. Em algum lugar ao longo do caminho, em meio aos estranhos acontecimentos, perdi a noção. Minha mente estava em todo lugar, pulando de um momento perturbador para outro. O pânico da noite mexeu com meu foco. Tentei juntar as peças, mas quanto mais pensava, mais percebia que não tinha certeza de quantos clientes realmente haviam entrado. Então, a porta de entrada tocou. Seu som agudo me tirou dos meus pensamentos. Minha cabeça virou-se em direção à porta e entrou um cliente solitário.
Ele estava enrolado em um casaco grosso de inverno, o capuz puxado para baixo sobre o rosto, o que era estranho. Algo nele imediatamente me deixou nervoso. A maneira como ele se movia, lento, sem rumo, como se não tivesse nenhum propósito real na loja. Ele não olhou em volta, não me reconheceu. Ele apenas vagou, vagando entre os corredores, sem nunca pegar nada. Observei-o atentamente, com os nervos à flor da pele, tentando descobrir se aquele era o quinto cliente ou algo mais. A regra se repetiu em minha mente. Depois do quinto cliente, todos os outros não são humanos. Se um sexto entrar, tranque-se no back-office. Meu coração batia forte no peito. Este foi o quinto cliente. A noite havia se tornado um borrão de medo e confusão, e agora eu não conseguia mais lembrar o que era real. Enquanto eu olhava para o homem, algo estranho chamou minha atenção, seu reflexo nas grandes vitrines da loja. Não estava certo. A imagem tremeluzia, aparecendo e desaparecendo, como uma transmissão de vídeo quebrada. Os movimentos pareciam distorcidos, fora de sincronia com o corpo real. Meu estômago se revirou de pavor. De repente, o homem parou de repente, ficando perfeitamente imóvel. Lentamente, ele se virou para mim, e pude sentir o peso do olhar deles através das sombras do capuz. Dois olhos pálidos e fantasmagóricos olhavam para fora da escuridão, fixando-se em mim. Ele não piscou, não se mexeu, apenas olhou. E parecia que eles estavam olhando diretamente para minha alma, vendo algo em mim que ninguém deveria ver. O pânico me atingiu como um trem de carga. Saí correndo do balcão, minhas pernas se movendo por puro instinto. Eu não me importava com o que ele era, só sabia que precisava fugir. Meu coração batia forte no peito enquanto corria em direção ao escritório dos fundos, meus passos ecoando pela loja vazia. Olhei por cima do ombro, meio que esperando ver o cliente bem atrás de mim, mas ele estava muito mais perto do que deveria, deslizando pelo chão sem mover as pernas, quase como uma estátua sendo arrastada, os olhos ainda fixos em mim, sem piscar. Esforcei-me ainda mais, correndo pelos corredores até chegar ao escritório dos fundos. Bati a porta e me encostei nela, minha respiração saindo em suspiros superficiais. O silêncio me envolveu como um cobertor sufocante, apenas as batidas do meu próprio coração em meus ouvidos. Então, um zumbido baixo começou a vibrar pelas paredes. Foi suave no início, quase inaudível, mas ficou mais alto, ressoando por trás da porta como uma espécie de carga elétrica crescendo no ar. Engoli em seco, pressionando meu ouvido na porta, tentando entender aquilo. Meu corpo estava congelado de medo, minha respiração superficial e silenciosa, sem ousar emitir nenhum som. O zumbido persistiu pelo que pareceu uma eternidade, enchendo o ar com uma tensão sinistra. E então, desapareceu. O silêncio voltou, denso e opressivo, como se a própria loja estivesse prendendo a respiração. Fiquei lá pelo que pareceram horas, com muito medo de me mover, minhas costas pressionadas contra a porta, esperando que algo acontecesse. Mas a única coisa que me saudou foi a quietude misteriosa e sufocante da noite. Eventualmente, o medo começou a diminuir e a curiosidade tomou conta. Fazia um tempo que eu não ouvia nada. Lentamente, com cautela, alcancei a maçaneta da porta, minha mão tremendo ao girá-la. Abri a porta, espiando a loja. Tudo parecia normal. Os corredores estavam vazios, as luzes zumbiam fracamente no alto. Não havia sinal do cliente, nenhum sinal de nada fora do comum. Mas eu sabia que não devia confiar nas aparências agora. Nada parecia certo. Voltei para o balcão, a tensão da noite ainda zumbindo sob minha pele, mas havia uma leve sensação de alívio começando a surgir. Olhei para o monitor mais uma vez, examinando os corredores vazios. A loja estava deserta, como deveria estar. Mais uma hora. Um último trecho, e eu estaria livre desse pesadelo para sempre. Continuei olhando o relógio, os minutos passando lentamente. Estava quase acabando, só mais um pouquinho, e eu sairia daqui, para nunca mais voltar ao turno da noite. A cada segundo que passava, o peso sobre meus ombros diminuía ligeiramente. Eram quase 6 da manhã. Nenhum cliente apareceu nas últimas horas, ou pelo menos foi o que pensei. A loja estava silenciosa, de forma normal, mas eu estava grato por isso. Quanto menos clientes, menos coisas podem dar errado. Então, quando eu estava começando a sentir uma centelha de esperança, uma batida suave ecoou na porta dos fundos. Eu congelei, minha mente acelerada. Olhei para o relógio. Eram 5h50 da manhã. Faltavam 10 minutos para eu poder sair. Eu hesitei. A batida veio novamente, desta vez mais firme. Relutantemente, caminhei em direção à porta dos fundos, cada passo lento e cauteloso.
Destranquei e abri com cuidado. Parado ali, sorrindo, estava um dos meus colegas do turno diurno. Ei, ele disse casualmente, como foi a noite? Parece que você viu alguma coisa. Olhei para ele, sentindo um pavor crescendo em meu estômago. Sim, eu murmurei, minha voz vazia. Você poderia dizer isso. Ele seguiu em direção ao balcão. Enquanto ele estava ali, não consegui afastar a sensação de que algo estava errado. A sensação de destruição iminente pesou sobre mim e meu coração começou a disparar novamente. Olhei ao redor da loja mal iluminada, meus nervos à flor da pele. De repente, as luzes piscaram e então, sem aviso, tudo ficou escuro. A loja mergulhou na escuridão total e minha respiração ficou presa na garganta. Ainda estava escuro lá fora, muito cedo para o dia nascer, e agora a loja parecia completamente isolada do mundo. Meu pulso acelerou quando percebi que havia faltado energia. Peguei uma lanterna no escritório dos fundos e acendi-a na escuridão sufocante. Corri em direção ao balcão para verificar meu colega, mas quando cheguei lá, ele havia sumido. Examinei os corredores com a lanterna, mas não havia sinal dele. Meu coração batia forte no peito enquanto corria para a porta, minha lanterna cortando a escuridão como uma lâmina. Mas quando cheguei à porta da frente, ela não se mexeu. Virei-me, apontando a lanterna através do vidro. O que vi fez meu sangue gelar. O mundo lá fora não era apenas escuro, era vazio. Um abismo. A luz da minha lanterna não penetrou de jeito nenhum. Era como se a escuridão engolisse toda a luz, consumindo tudo além da soleira da loja. Não consegui ver nada, nenhum prédio, nenhuma iluminação pública, nada. O relógio na parede chamou minha atenção e meu estômago embrulhou. Eram 6h02 da manhã. Jackson me disse para sair às 6 da manhã em ponto. Não antes. Mais tarde não. Senti o pânico subindo pela minha garganta quando a compreensão me atingiu. Eu cometi um erro terrível. Comecei a correr pela loja, desesperado, tentando descobrir o que fazer. Eu não tinha nenhum plano, não tinha ideia do que estava acontecendo, mas precisava escapar. A loja parecia diferente agora, como se as paredes estivessem se fechando. Os corredores pareciam se esticar e deformar, torcendo-se de maneiras que desafiavam a lógica. Vozes ecoavam pelo espaço, sussurros, gemidos, soluços distantes. Eu podia ouvir a mulher manequim de antes, seus movimentos rígidos e robóticos arrastando-se pelos corredores. Em algum lugar atrás de mim, o homem de casaco de inverno movia-se silenciosamente, os olhos vazios ainda procurando. Eu não sabia mais o que era real ou há quanto tempo estava correndo. A loja foi mudando, mudando, os corredores não obedecendo mais às regras do espaço e do tempo. Minha respiração ficou curta e em pânico enquanto as vozes ficavam mais altas, as paredes pareciam pulsar ao meu redor. Virei uma esquina, apenas para me encontrar de volta ao ponto de partida. Não importa em que direção eu corresse, tudo girava indefinidamente. O tempo também estava escapando. Minha mente lutava para segurar os momentos, para descobrir se segundos ou horas estavam passando. Eu gritei, embora não soubesse se algum som saiu. Tudo ficou confuso enquanto meus movimentos se tornavam frenéticos. Meu corpo parecia leve, como se eu estivesse flutuando no caos, preso em um ciclo interminável de corredores repetidos e sombras mutáveis. De repente, me vi de volta aos fundos da loja, parado perto da porta dos fundos. Minha mão tremia quando estendi a mão para a maçaneta. Abri-a, saindo para o ar fresco da noite. O mundo lá fora ainda estava escuro, mas agora era a escuridão familiar do início da noite, não o vazio que eu tinha visto antes. Olhei para o relógio, meu coração batendo forte nos ouvidos. Eram 23 horas. Com as mãos trêmulas, enfiei a mão no bolso e tirei uma caneta e a lista de regras. Minha mão tremia enquanto eu rabiscava a última anotação. Regra 8. Faça o que fizer. Saia do supermercado às 6 da manhã em ponto, nem um minuto antes, nem um minuto depois. Do contrário, a loja parecerá diferente, como se tivesse sido isolada do mundo. Os corredores se deslocarão e se estenderão, e entidades estranhas vagarão pela loja. Você ficará preso com eles até a noite cair novamente. Olhei para o bilhete, com o coração apertado ao perceber o quão reais eram essas regras. Olhei para minha mão, a mesma mão que havia sentido o aperto gelado antes, e as marcas de 3 dedos ainda eram levemente visíveis em minha pele. Isso foi real. Cada parte disso. Enquanto eu estava ali, um dos meus colegas se aproximou dos fundos da loja, acenando para mim casualmente. Ei, todo mundo está procurando por você, disse ele, como se nada estivesse errado. Você está bem? Eu não respondi.
Eu não sabia como explicar o que havia acontecido. Vou fazer o turno da noite esta noite, acrescentou. Há algo que eu deva saber. Engoli em seco, pegando a lista de regras e entreguei a ele. Isso não é uma piada, eu disse, minha voz quase um sussurro. Leia-os. Siga-os. Exatamente. Ele olhou para mim, confuso, mas não esperei por uma resposta. Eu simplesmente me virei e fui embora, meus passos pesados com o peso do que havia experimentado. Eu sabia que não poderia explicar a ele, não poderia convencê-lo do que estava por vir. Deixei o supermercado para trás, sabendo que nunca mais voltaria, nem durante o dia, e muito menos durante a noite.